Neste episódio da série Que Falta Faz, eu trago uma das maiores cantoras de todos os tempos da história da galáxia, Aretha Franklin. Presta atenção no que eu tenho a falar a respeito dela. Meu amigo e minha amiga, eu quero interromper um pouquinho o nosso papo, porque eu tenho uma dica sensacional para você. Assim, com muito orgulho, nós temos agora um novo parceiro aqui no canal. E diferente de todos os outros, cachaça única. Fora de brincadeira, é a cachaça mais sensacional que eu já tomei até hoje. E não é cachaça de boteco, né? Aquela que você vai lá, chega aí, vê uma aí. Não, cara, isso aqui é bebida de gente grande e de gente séria, porque é uma cachaça extra premium. E eu não tô brincando, é a melhor cachaça que eu já tomei até hoje. Ela é tão sofisticada quanto aqui o melhor uísque que você pode tomar. Aliás, eu mesmo dei um tempo no meu tradicional bourbon de final de noite, de final de semana, e substituir aqui pela cachaça. Pra ter uma ideia, aqui ó, já tá pela metade aqui. Pra você ter uma ideia de como eu gosto dessa cachaça aqui. Ela foi envelhecida por 4 anos em 4 tipos de madeiras diferentes. E isso proporciona para essa cachaça um sabor e uma qualidade simplesmente inacreditáveis. Ela não é única só no nome. Como eu disse, eu troquei o meu tradicional bourbon de final de noite, de final de semana, por essa cachaça aqui. Claro que você que nos segue, você tem privilégios. Você vai clicar aqui no link abaixo e você vai preencher com o cupom de desconto tradicional. Regis Tadeu Indica, tudo junto. E aí, na hora de finalizar a compra, você vai ter 20% de desconto para uma bebida simplesmente sensacional. Então não esquece, clica aqui no link abaixo, preenche o cupom de desconto, como você já faz sempre, com Regis Tadeu Indica, e na hora de finalizar a compra, 20% de desconto. É uma bebida simplesmente sensacional. É a melhor cachaça que eu já tomei até hoje. Pra você ter uma ideia, eu troquei o meu bourbon por ela. Eu recomendo, tá bom? Não perca essa oportunidade aqui. Vamos seguir em frente com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, em mais um episódio dessa série Que Falta Faz, na qual eu resgato um pouco a história e a importância de muita gente que realmente faz falta no mundo musical, no mundo cultural, das artes. A personagem é a mitológica Aretha Franklin. Claro que antes de eu falar, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, umas camisetas incríveis como essa aqui que eu estou usando, também de uma figura mitológica da música brasileira. Então, assim, logo de cara, eu tenho que dizer que a Aretha Franklin, ela está num panteão de cantoras, como eu falei, mitológicas. Não tem outro termo. Ela está, por exemplo, na companhia de pouquíssimas colegas, tipo Ella Fitzgerald e a Etta James. Nesse exato momento eu penso nessas duas. E a Aretha Franklin, ela construiu uma carreira incrivelmente digna e corajosa, mesmo numa época, num tempo em que uma cantora, cara, ela era considerada um pouco melhor do que uma prostituta. Era assim que funcionavam as coisas no passado americano. Eu não quero dizer que ela e outras cantoras lendárias nunca erraram. Erraram e erraram muito, né? Especialmente numa época em que, sabe-se lá por que motivo, essas cantoras, elas tentaram agradar as novas gerações
com umas escolhas artísticas para lá de duvidosas. A própria Rita fez isso, ou obrigaram ela a fazer, porque ela, já com a voz muito abatida pela doença, que acabou matando-a, a indústria fez ela soltar, cara, em 2014, um disco horrível, intitulado Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. Sabe, um disco contendo umas versões muito cambaleantes para canções da Adele, Barbra Streisand, Alicia Keys. Cara, fizeram a Rita cantar uma versão horrível, de Nothing Compares to You, né? Aquela canção que o Prince tinha dado para Sinéad O'Connor. Sim, a Rita, ela cometeu vários erros, né? Outros equívocos, vamos dizer assim. Mas não vai ser por conta deles, cara, que ela será lembrada. A gente nunca vai esquecer a Rita por conta de alguns álbuns magistrais e pela busca incessante de reinventar a própria carreira. E discos magistrais foram vários aqui. Por exemplo, o Lady Soul, o Soul 69, cadê aqui? Vou mostrando aqui, ó. O Spirit in the Dark, o These Girls in Love with You, essa é uma edição americana, esse ao vivo no Fillmore West, um monte de discos absolutamente geniais. Mas eu vou falar a respeito de um especificamente já já. É óbvio que nesse vídeo aqui eu não vou ficar contando a história da Aretha Franklin, até porque você quer saber a história, você procura aí nos Wikipedias da vida. A minha intenção com esse vídeo é deixar claro que se houve uma espécie de encolhimento da carreira dela a partir dos anos 80, e houve realmente esse encolhimento, isso teve a ver justamente com a necessidade dela em buscar uma aproximação com o que era novo, que é uma tática artística muito perigosa para uma artista que já era veterana naqueles tempos, e era uma tática da qual muito pouca gente saiu ilesa, mas ela nunca teve medo de errar, né? Que é uma postura que hoje em dia é confundida com suicídio comercial. Para sempre a Aretha Franklin, ela vai ser lembrada pela voz fantástica que nos anos 60 e nos anos 70 beirava o inacreditável, que foi o período em que ela gravou alguns desses álbuns antológicos que eu mostrei aqui para vocês e fez shows não menos que memoráveis. Ela foi um exemplo de como construir uma carreira brilhante sem perder a credibilidade, né? Mesmo nos momentos mais claudicantes, e sem perder a popularidade, né? Mesmo nos momentos em que houve um menor retorno comercial, vamos dizer assim. E também foi uma pena que algumas das suas seguidoras, as mais famosas, foram Whitney Houston e Mariah Carey, né? Só para citar, né? As mais famosas. É uma pena que essas seguidoras, cara, elas nunca passaram de ser umas subdivas de Araque, né? Elas se tornaram cantoras assim, afinadas assim, mas gritavam absurdo. Elas eram umas gritadoras assim. Era um excesso inaceitável, assim. Elas não aprenderam nada nesse sentido com a sua mestra, vamos dizer assim. Mas eu não quero contar a vida dela, mas assim, tem um momento
um momento que eu vou chamar de sublime. E que de uma certa forma... Não, de uma certa forma não, cara. Causou uma reviravolta na carreira dela. Em 1967, a Aretha Franklin, ela era uma jovem veterana, vamos dizer assim. Ela tinha 25 anos de idade. E até então, ela tinha lançado, presta atenção, 10 LPs. E ela fazia um relativo sucesso dentro do mercado americano. Você imagina, 25 anos, 10 LPs. Só que ela não queria fazer sucesso. Ela queria fazer muito sucesso. E ganhar uma grana que até então ela não tinha visto. E foi exatamente essa disposição que fez com que ela rompesse com a sua gravadora, que era a Columbia, né, a poderosa Columbia, e aceitasse a proposta da Atlantic, também uma poderosa gravadora, e que prometeu que iria torná-la uma estrela da soul music. E essa promessa foi cumprida. Foi cumprida porque o primeiro disco que saiu foi esse aqui, ó. I Never Loved a Man the Way I Love You. Esse é um daqueles discos que você pode cravar como perfeitos, do começo ao fim. Não há um único detalhe dele que você possa considerar como mediano. Tudo assim é tão bem encaixado que chega a levar as pessoas mais sensíveis às lágrimas. Tamanha é a entrega que a então jovem Aretha colocou na hora de botar a voz, que era inacreditável, a serviço de canções que parecem ter sido compostas por Deus em pessoa, vamos dizer assim, né? Se Deus for aquele velho barbudo, barba branca, Deus compôs as músicas desse disco. Só que tem um pequeno porém, cara, não foi fácil chegar a esse resultado. Porque a intenção original da Aretha era gravar naquele lendário estúdio Fame, lá em Muscle Shoals, no Alabama, né? Eu já falei a respeito desse estúdio e juntamente com o produtor e arranjador, o Ricky Hall, e principalmente com o grupo de apoio daquela gravadora e que iria trabalhar com a Aretha, que era o The Swampers. Sensacional. E essa banda, merecidamente, essa parceria da banda com o estúdio, vinha recebendo elogios unânimes por conta da atuação nos discos do Otis Redding, do Wilson Pickett e da Etta James, o que levou a Atlantic a colocar a Aretha para gravar com esses caras, que era uma banda de músicos brancos, né? Esse é o detalhe importante. Todo mundo achava que essa banda eram os caras, os blacks tocando. Não, cara, todos os branquelos. Só que essa banda, eles eram brancos, mas eles conseguiam emular perfeitamente o som dos músicos blacks, de soul music. Era um negócio sensacional. E a intenção da Atlantic era colocar a Aretha nesse estúdio para gravar com esses caras e, enfim, revelar todo o talento dela dentro desse universo da soul music. Só que tudo foi por água abaixo num episódio que foi uma briga de troca de socos entre o marido da Aretha, que era um cara extremamente grosseiro, com o Ricky Hall, o produtor e dono do estúdio.
e mais alguns integrantes do grupo, cara. Foi um quebra-pau. O cara puxou faca, queria dar tiro em todo mundo, um negócio absolutamente horroroso. Então, assim, tava dando tudo errado. E aí, essa parceria dela com o estúdio e com os músicos foi abortada. Quando ela voltou para Nova York, a primeira coisa que a Rita fez foi garantir que a sonoridade do disco fosse recriada como se tivesse sido gravado naquele estúdio com aqueles caras. E aí, o próprio chefe da Atlantic, que era também produtor, o Jerry Wexler, ele reuniu uma banda de uns músicos muito tarimbados, né, de estúdio, e deu a ordem, cara, a gente precisa recriar o som daquele estúdio e daquela banda, do estúdio Fame e daquela banda, o Swampers. E aí, bingo. As gravações correram super bem, e a simplicidade certeira que a Rita queria resultou nesse disco aqui, que é um disco clássico, no mais amplo sentido que o termo pode ter. Esse disco é tão impressionante, porque logo de cara ela soltou uma versão avassaladora de uma canção que o Otis Redding tinha lançado 2 anos antes. Só que ninguém quase lembra dessa música original. Tamanho foi o impacto dessa versão, que é Respect. O impacto dessa música foi de uma forma tão absurda que depois dela, como eu falei pra vocês, cara, depois dela ninguém lembra da versão da versão original do Otis Redding. Quando você fala em Respect, automaticamente vem na cabeça a versão da Aretha Franklin. E não foi por acaso que desde aquela época essa música adquiriu contornos feministas de tal porte que até hoje, presta atenção, até hoje essa música é um hino de emancipação e do poder das mulheres na sociedade moderna. Até hoje. E aí você tem momentos sublimes desse disco, cara. A sensualidade da faixa título já era um desbunde total, né? Do piano Fender Rhodes aos metais, aqui, tudo soava como se fosse uma tela para que a Aretha distribuísse as tintas, né? Vamos dizer assim, na forma de um canto que oscilava entre a safadeza e a doçura, né? Uma doçura histriônica, né? Mas que se tornou a marca registrada dela. E histriônica no melhor sentido. Na hora de cantar blues, então, ela parecia possuída pelos espíritos dos antigos cantadores dos campos de algodão do Mississippi, né? Você percebe isso quando você ouve músicas como Dr. Feel Good, que tem Dr. Feel Good, Love is a Serious Business, né, o intertítulo, e a versão que tem aqui de Drawing My Own Tears, do Ray Charles. E aí tem a delicadeza que ela incutiu, por exemplo, em Soul Serenade, Do Right Woman, Do Right Man, e Baby, Baby, Baby. Cara, essa delicadeza, ela tinha uma força que ninguém até hoje conseguiu igualar, conseguiu equilibrar. Ninguém. E essa mesma delicadeza, cara, ela incluiu numa canção aqui que é muito próxima da bossa nova, que é Don't Let Me Lose This Dream. Eu tenho certeza que você vai ouvir esse disco inteiro depois, você vai concordar comigo. E aí quando chegava na hora de sacudir o esqueleto, elas soltavam umas cacetadas, bicho, como as 2 versões do Sam Cooke que tem aqui nesse disco, que é Good Times e Save Me. E aí na hora de acabar o disco, ela resgatou uma outra pérola do Sam Cooke, que é
a igualmente mitológica A Change Is Gonna Come. Cara, a Aretha Franklin, ela conseguiu colocar nessa canção uma interpretação tão contundente que eu, sinceramente, cara, se Hitler tivesse ouvido essa música, ele não teria invadido a Áustria. Sério. Então, assim, o disco inteiro, em uma época como hoje, em que a gente exalta com justiça o poder feminino, todo mundo tem que ouvir esse disco, cara, né? Infelizmente, ela morreu completamente debilitada na cama da casa dela lá em Detroit, por conta de um câncer pancreático que não tem cura. Foi o mesmo que levou minha mãezinha para longe. Mas enfim, a Aretha faz muita falta no meio musical, principalmente nos dias de hoje, em que a gente tem tanta gente fazendo música ruim. Ela faz muita falta. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha opinião a respeito da saudosa Aretha Franklin. Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião a respeito dela, quais são as músicas que você mais gosta, quais são os discos que você prefere. E não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, você já sabe muito bem como faz, e visitar a nossa loja, que tem umas camisetas legais como essa aqui, ó. Meu amigo e minha amiga, tá bom? Saúde para você, para sua família, para seus amigos, e até a próxima.